Olá pessoal, todos bem? Então, continuando aqui a ideia de uma psicologia possível, eu queria comentar hoje sobre descontrole emocional. Essa palavra descontrole emocional a gente vem aí acompanhando de uma forma muito cotidiana, né? Quando se fala aí de a pessoa ela é descontrolada, a pessoa ela não sabe lidar com as suas emoções, ela tem um temperamento difícil, né? Então não deve ser novidade para vocês aí. Isso quando chega na clínica para psicoterapia é um tema bastante usual que a gente vem falando aí nesse descontrole, que também exige um pouquinho de desmitificação, de tentar entender assim que muitas vezes quando a gente vê o descontrole emocional, que eu acho que é uma experiência de todos e de todas, né? A gente precisa entender um pouquinho mais quando a gente fala o que são essas emoções e o que levam a esse descontrole e se realmente esse descontrole, ele, de certo modo, às vezes prejudica algumas pessoas, outras nem tanto, né? E como é que isso repercute na vida de cada ser que experiencia isso. Então, para falar um pouquinho, para iniciar essa conversa, a gente tem que falar um pouquinho de que emoções que a gente normalmente está se referindo, né? Então, tem um grupo aí de emoções que vão ser mais comuns a gente ligar ao descontrole, entre elas é a raiva, né? É a raiva e a tristeza, que são acionadas aí de uma forma mais intensa pela pessoa que vive o tal do descontrole, para então perceber que quando ela passa por um estágio de descontrolado, ela está, na verdade, sendo uma pessoa impulsiva, ela está lidando com muita intensidade com determinada emoção. Existe uma série de outras emoções, certo? Alegria é uma delas, por exemplo, o próprio nojo, uma série de outras que vão sendo primárias ou secundárias, né? Partem de outras emoções, para pensar assim que quando a gente pensa em descontrole, a gente está falando de um padrão e é muito difícil assim para mim categorizar simplesmente de uma forma simplista, né? O que é um padrão de emoção. Mas a gente também percebe que quando as pessoas tratam o descontrole emocional com esse termo, a gente percebe que a maioria das pessoas elas vêm de um prejuízo social. Então é pensar que o pico de estresse que elas vivem a partir de uma impulsividade, que é isso que as movem a, por exemplo, serem mais irritadas, a simplesmente não dialogarem ou daqui a pouco não entenderem o ponto de vista de outra pessoa, ou a pessoa ter um comportamento muitas vezes atípico, seja no ambiente de trabalho, seja no trânsito, seja pelas redes sociais. Hoje em dia a gente vem vendo aí uma luta, né? Uma luta às vezes até simbólica ou real do quanto isso vem acontecendo, um descontrole entre posicionamentos, entre opiniões. Então, mas a maioria das pessoas que vivenciam, que tem essa experiência do descontrole, elas têm prejuízos. E esses prejuízos eles podem ser psíquicos, ou seja, gera sofrimento. E eu acho que a grande habilidade que a gente precisa passar isso num processo psicoterapêutico, quando a pessoa traz essa experiência, é poder entender de que lugar que ela está falando, certo? Quando ela traz isso, porque às vezes todos nós podemos nos descontrolarmos, e com razões ou não, então depende de quem nos olha para poder fazer esse julgamento, né? Não deixa de ser um juízo de valor, mas também o quanto isso afeta a minha vida, a minha existência, e isso compromete as minhas relações. Então, se isso está me atrapalhando no trabalho, se isso está me atrapalhando na minha família, na minha rede de amigos, como é que eu com meus fornecedores, enfim, com uma série de outras pessoas que observam isso e acabam muitas vezes se isolando, se afastando ou me criticando, certo? Então é pensar qual é a dose desse descontrole e para a gente poder trabalhar em clínica, principalmente quais são os gatilhos disparadores que geram esse descontrole. Então entender realmente como cada ser humano reage, e isso mexe tanto com os gatilhos, que são os agentes, nada mais é que os agentes externos, o que faz com que a pessoa se mobilize ou às vezes até paralise por determinado comportamento, e quais sinais no meu corpo também que estão dando resposta para que eu perceba qual é a diferença da sensação que eu estou vivendo quando eu estou descontrolado. Então, isso mexe com todo o nosso sistema aí, fisiológico também. Então,
é algo bastante nítido para quem tem descontrole, certo? E uma das saídas em psicoterapia é desenvolver habilidades socioemocionais. Então a gente percebe aí que essas habilidades emocionais, enfim, socioemocionais, elas deveriam ser algo que já na primeira infância a gente consegue perceber assim quais são essas primeiras habilidades e a gente poder trabalhar com a escola, em casa, para evitar prejuízos sociais, principalmente psicológicos para a pessoa. Então, é um certo modo de como lidar melhor com a vida e com as opiniões diversas que nós temos, com a pluralidade de pessoas e cada um nas suas diferenças, né? Então, tem duas palavrinhas que se usa muito hoje em dia, que eu acho que valeria, inclusive, outros vídeos para pensar, que seria a inteligência emocional. O que é essa inteligência? Tem um autor que fala disso, fala muito bem, fala no âmbito da vida, no âmbito do trabalho. Pensar que inteligência que é essa, por que é inteligência emocional. E outra seria a resiliência. Como que conseguimos, de fato, tirar do papel a palavra resiliência e vivenciá-la? Porque não é tão fácil. A gente tem falado muito em resiliência nos últimos anos aí, mas a gente percebe ao longo das nossas experiências que é difícil ser resiliente. Então, o que é essa resiliência e como que se desenvolve ela através de um autoconhecimento? Certo, pessoal? Então, assim, descontrole emocional, a gente cuidar para a gente não banalizar isso, para a gente não estereotipar pessoas, inclusive com diagnósticos, certo? As pessoas, elas tendem a ter um sofrimento quando elas se veem daqui a pouco numa situação descontrolada, né? Então, isso não significa que a pessoa esteja doente, ou pode ser que sim, que ela exija daqui a pouco um cuidado mais intensivo, mas isso é da nossa natureza humana, isso é constituinte, a gente vem desenvolvendo isso a cada experiência que nós temos em relação. Espero que esse vídeo tenha sido favorável para você, que tenha ajudado a compreender um pouquinho, e vamos seguir aí no nosso propósito de fazer uma psicologia possível, descomplicada. Um abraço e um beijo. Até mais.